Se você tem vivido ciclos de escassez, falta e pobreza em sua vida, isso significa que você está preso numa lei que Napoleon Hill chamou de ritmo hipnótico. E neste caso, mais especificamente, você pode estar preso no ritmo hipnótico da pobreza. E através dessa conversa, eu vou compartilhar algumas ideias que vão te ajudar a sair do ritmo hipnótico da pobreza e fazer com que você entre no outro polo, ou seja, no ritmo hipnótico da riqueza. Não tem nada a ver com mágica, não tem a ver com sorte, não tem a ver com inteligência ou capacidade. Tem a ver com... Daqui a pouco você vai saber. Bem, se você ainda não me conhece, eu sou Misael Michel, treinador mental, hipnoterapeuta, casado, pai de 3 filhos. E o meu trabalho é compartilhar de forma simples a psicologia aplicada no que diz respeito ao seu incrível potencial natural para criar e ter a vida que você merece ter. Eu sou semelhante a você, nem pior nem melhor. Eu tenho as minhas imperfeições, tenho também as minhas qualidades. E a partir do momento em que você aceita as suas imperfeições, não olhando para elas como um padrão a ser seguido, mas buscando nelas também sabedoria para crescer, é aí que você se agarra em suas qualidades. E assim você cria possibilidades para criar um novo mundo. Eu sei que muitos dos que estão assistindo essa apresentação são muito mais inteligentes do que eu. Sabem mais coisas do que eu. E quem sabe tenham graduações que eu não tenho. Mas deixa eu te falar uma coisa. A sua inteligência, a sua instrução ou de onde você veio, a sua família, tudo isso é irrelevante quando nós entendemos que nós precisamos aprender algo novo para então sair da situação em que nos encontramos. Eu estou te falando isso para preparar você que tem muita instrução, vários diplomas, o seu copo está cheio, em outras palavras, mas que tudo isso que você tem não te levar em lugar algum. Com todo respeito, não é sobre você ter o dedo podre para as coisas, não é isso. É porque você está preso na lei do ritmo hipnótico, que faz você manifestar a vida que você está manifestando. Bem, agora é com você que não tem nenhum diploma, não tem nenhuma instrução segundo o que você diz, não veio de uma família rica e da mesma forma, com todo respeito a você também, tudo que você faz não prospera, não vai para frente, eu me identifico contigo. Sabe o que está acontecendo aí com você? Sabe ou não? Você também está preso ou presa no ritmo hipnótico da pobreza e falta. Não tem a ver com a sua capacidade. Nós somos naturalmente capazes de criar, gerar, manter e compartilhar riquezas. O que eu estou fazendo aqui é compartilhar riquezas, ou seja, compartilhar o que um dia eu recebi. Você não acha que, por eu ter experienciado durante 25 anos da minha vida, vivendo um padrão, um ciclo de acontecimentos, que sempre me fazia manifestar mais do mesmo, você não acha que muitas vezes eu duvidei da minha capacidade? Muitas vezes eu duvidei. O que eu vou compartilhar a partir de agora, que é algo muito simples, foi o que um dia eu aprendi. Apliquei, obviamente, e isso me ajudou a sair do ritmo hipnótico da pobreza. Então, me responda uma coisa. Você acredita que o seu modo de pensar causa algum efeito na sua vida financeira? E aí, o que você pensa a respeito disso? Inclusive, eu te indico a fazer o seguinte, ó. Responda essas perguntas num caderninho aí perto de você, tá? Por gentileza. Porque em algum momento você vai precisar disso. Perfeito? Então, vamos lá de novo. Você acredita que o seu modo de pensar causa algum efeito na sua vida financeira? Pense no ambiente em que você se encontra. Pensou? Muito bem. Esse ambiente controla os seus pensamentos ou os seus pensamentos controlam o seu ambiente? Se você realmente deseja
sair do ritmo hipnótico que faz você atrair pobreza, falta e escassez? Preste muita atenção no que eu vou te falar. Você é guiado por padrões. Anote isso daí. Você é guiado por padrões. Se você ainda não prosperou, não é porque você não tem capacidade para isso. Não é porque você não tem capacidade para criar riqueza ou viver a prosperidade. Ou porque você não tenha vindo de uma família rica, ou porque você não mereça. É porque você vive um padrão mental que não condiz com a prosperidade. Eu vou te explicar de outra forma. Quando você acordou pela manhã, hoje cedo, você saiu da cama pelo mesmo lado de sempre. Você desligou o despertador com o mesmo dedo de sempre. Você escovou os seus dentes usando a mesma mão de sempre e fez os mesmos movimentos para cima e para baixo, atrás, na língua, de sempre, que você faz na maior parte dos seus dias. Não é mesmo? Pois é. Assim também é o seu banho. A forma como você toma banho. Existe um ritual na forma como você toma banho. Existe um padrão que formam o seu banho. Então você vai para o seu trabalho da mesma forma de sempre, e lá você vê as mesmas pessoas e situações que geram em você os mesmos padrões mentais que formam o seu mundo. Ou o que você acredita, ou o que você não acredita, e também o que você manifesta. Eu estou dizendo com isso que, se você não mudar este padrão mental inconsciente, você tenderá a manifestar para o resto da sua vida o mesmo padrão de resultados que você está tendo hoje. Mais do mesmo, mais do mesmo e mais do mesmo. Bem, para você verdadeiramente sair do ritmo hipnótico da pobreza, é necessário que você tenha pensamentos diferentes e crie padrões mentais diferentes dos padrões que o seu ambiente atual está te proporcionando neste momento. Então preste atenção nisso. Não tem nada de errado com a lei do ritmo hipnótico. Essa lei simplesmente faz com que você viva num ciclo de acontecimentos ou um padrão de acontecimentos que estão na mesma frequência dos seus pensamentos e ações. Eu vou repetir. Não tem nada de errado com a lei do ritmo hipnótico. Essa lei, ela simplesmente obedece os seus hábitos. E ela simplesmente faz com que você viva num ciclo de acontecimentos ou um padrão de acontecimentos que estão na mesma frequência dos seus pensamentos e ações, da sua atividade mental, assim como o que você faz no seu dia a dia. O que eu quero que você entenda é o seguinte: qualquer pessoa pode mudar seus padrões mentais e assim manifestar novos resultados no exterior. E para isso, eu vou compartilhar 7 instruções que eu aprendi com Napoleon Hill, que eu apliquei na minha vida, deu certo para mim e pode servir também de forma positiva para você. Então, esse é o momento em que você pega o seu caderno e caneta e faz as suas anotações, tá? As minhas anotações eu vou deixar aqui. Legal? Perfeito. Pegou? Maravilha. Então, 7 instruções para sair do ritmo hipnótico da pobreza. Instrução número 1. Deixe de ser uma pessoa alienada e que não pensa por si só. Eu não estou dizendo com isso que você deva ser uma pessoa mesquinha, arrogante, egoísta e que não aceita conselhos dos outros. Não é isso. O meu objetivo é te incentivar a criar objetivos que são seus e que sejam claros. E após isso, decidir que você vai fazer o que estiver ao seu alcance com o que você tem agora, com o que você sabe agora, para se aproximar desse objetivo. Deixe de ser uma pessoa alienada, ou seja, uma pessoa sem propósito e que segue o que os outros dizem ser o melhor para você. Tá? Ser uma pessoa alienada é isso, é não ter propósito. Então, tenha propósito. Instrução número 2. Enfrente os seus medos. Eu não sei se você sabe, mas toda vez que você deixa de fazer algo que pode te alavancar,
é porque existe algum medo consciente ou inconsciente trabalhando. Eu vou citar os maiores medos que podem estar te prendendo no ritmo hipnótico. Então, preste atenção. Medo número 1 é o medo da pobreza. Bem, o medo da pobreza é um dos maiores bloqueadores do hábito de pensamento criativo. Você pensa tanto na pobreza que acaba travando o seu poder criativo para criar riquezas. Ficou claro? Então, o medo número 2 é o medo da morte e da doença. Bem, esse medo causa desencorajamento e dúvida sobre a sua capacidade de agir, fazendo com que, mais uma vez, a sua mente seja a terra de ninguém, ou seja, um alienado, uma alienada. Meu amigo, minha amiga, preste atenção nisso, tá? Uma coisa é certa na vida. Um dia, eu e você vamos morrer, não é mesmo? Só não deixe com que este medo de morrer te impeça de viver, de ter vida. E segundo o que disse Jesus, vida em abundância. Não deixe com que o medo da morte ou da doença tire isso de você. Tá bom? Medo número 3. Medo da crítica. E aí? Quantas não foram as vezes que você deixou de agir por medo do que os outros poderiam dizer ao seu respeito? E aí? Deixa eu te falar uma coisa que vai ser libertador para você. A verdade é que as pessoas não se importam nem 5% do que você acha que elas se importam. Na maioria das vezes, essas paranoias sobre o que essa pessoa vai achar de mim, ou o que ela está falando de mim, isso é paranoia sua. É você quem criou. E a minha dica sincera para você é que você pegue seu chapéu, jogue para o outro lado do muro e dê um jeito de buscar. Crie um compromisso com você mesmo e dê um jeito de cumprir, sem se importar com o que os outros ou o que você acha que os outros vão pensar. Eu espero de coração que você esteja mentalmente preparado para ouvir isso. Existem outros medos ainda, como o medo da perda do amor e o medo de ficar velho, que eu não vou falar sobre isso, certo? Mas, resumidamente, toda vez que deixamos de fazer algo que pode nos alavancar, é porque algum destes medos estão alienando a nossa mente e o nosso agir. E estes medos, assim como qualquer coisa que motiva você a agir ou a não agir, são originados através das suas crenças. Anote isso daí. Todo medo é originado através das suas ou das nossas crenças. Uma vez que você trabalha na mudança dessas crenças, você age de forma diferente e tem, obviamente, resultados diferentes. A instrução número 3 que eu aprendi com Napoleon Hill sobre como sair do ritmo hipnótico da pobreza é entender que o que chamamos de fracasso, presta atenção nisso, o que chamamos de fracasso, a natureza entende como geração de sabedoria. Você nunca perde, ou você ganha ou aprende. A instrução número 4 é sobre as suas influências externas. Presta atenção nisso. O ambiente em que você se encontra, assim como as pessoas que cercam você, vão influenciar na sua atitude mental, assim como os seus resultados propriamente ditos. E o meu conselho de coração é que você cuide o ambiente que você se encontra e também analise as pessoas que estão fazendo parte da sua vida. Você é a média das 5 pessoas com quem você passa a maior parte do seu dia. E você já sabe disso. E você também é influenciado pelo ambiente que você se encontra, pela energia que forma aquele ambiente. E a instrução número 5 é gerenciar o seu tempo de forma inteligente, ou seja, com sabedoria. O bem mais precioso que você tem, depois de você, é o seu tempo. E eu quero que você pegue isso. Todo mundo tem o mesmo tempo. Já não viu um papo de uma galera que diz que eu não tenho tempo para isso, não tenho tempo para aquilo, não tenho tempo para aquilo outro. Olha só, todo mundo tem o mesmo tempo. Mas é como você organiza de forma sábia o seu tempo com inteligência que determina se você usa com sabedoria o seu tempo ao seu favor ou não. Ficou claro isso? Muito bem. Então, a instrução número 6 é: coloque-se em primeiro lugar sempre.
E pare de querer ficar agradando os outros. Olha só, eu não preciso falar muita coisa sobre isso, não é mesmo? Apenas haja com harmonia consigo mesmo e de acordo com o seu propósito definido. Só assim você não será uma pessoa alienada no ritmo hipnótico da pobreza. Tá ficando claro? Muito bem, então vamos para a instrução número 7. Bem, a instrução número 7 que eu aprendi com Napoleão Hill, é pensar de forma inteligente antes de agir. Não se deixe ser influenciado por padrões que nunca te levaram positivamente a lugar algum. E como já foi dito, a lei do ritmo hipnótico não é boa nem ruim. É como a lei da gravidade. Você pode usar essa lei ao seu favor ou contra você. E talvez você me pergunte, tá, Misael, mas como saber se eu estou usando a lei do ritmo hipnótico ao meu favor? Tá? É muito simples. Presta atenção. Presta atenção. Essa lei, ela obedece os seus hábitos. Anote isso. A lei do ritmo hipnótico, ela obedece os seus hábitos. Anotou? Muito bem. Ou seja, o que isso quer dizer? Os padrões que fazem parte da sua vida, tanto padrões mentais, assim como padrões comportamentais, que fazem parte do seu dia a dia, é o que formam os seus hábitos, que fazem com que a lei do ritmo hipnótico tenha um comando a ser seguido. Então eu te pergunto, os seus hábitos diários, como os seus pensamentos, sentimentos, conversas e ações, estão de acordo com os seus verdadeiros objetivos? Esses padrões, tanto mentais como comportamentais, estão te aproximando ou te afastando dos seus objetivos? Pensa um pouquinho sobre isso daí. E aí? Ou é sim ou é não? Não existe meio termo. Inclusive é uma ótima pergunta a se fazer, não é mesmo? Todos os dias você vai se fazer a seguinte pergunta quando você for acordar. O que eu vou fazer hoje? Vai me aproximar ou me afastar dos meus objetivos e sonhos? Se for te afastar, então você vai fazer o oposto positivo para te aproximar. Tá? Se você fizer as perguntas corretas, você receberá as respostas corretas. E você dará um comando claro à sua atividade mental para que essa atividade mental fique receptiva a toda boa oportunidade para te aproximar dos seus objetivos. Se você der um comando errado ou não der nenhum comando, sabe aquela história, aquela frase de que qualquer coisa serve? Se você não sabe para onde você vai, qualquer caminho serve? É a mesma coisa. Então, tenha um comando claro para que a sua atividade mental encontre as oportunidades certas para te aproximar do seu objetivo. Esses padrões ou hábitos que eu acabei de falar, eles foram criados a partir de uma premissa que eu já discuti aqui sobre, tá? Que é conhecida também como as suas crenças. Eu não sei se você sabe, mas existem dois tipos de crenças. Existem as crenças que são limitantes e existem as crenças que são fortalecedoras. Toda crença que não motiva o seu agir de forma positiva está limitando os seus resultados. Então, para sair do ritmo hipnótico da pobreza, você deve começar a criar novos hábitos ou novos padrões diários de riqueza. Tá ficando claro? Eu vou repetir novamente essa frase. Para sair do ritmo hipnótico da pobreza, você deve criar novos padrões diários ou hábitos diários de riqueza. Eu vou te fazer algumas perguntas para ver se você já está no caminho para criar riquezas. Vamos lá. Quais são os seus primeiros pensamentos da manhã? Pensa um pouquinho aí. Quais são os seus primeiros pensamentos da manhã? O que você assiste na internet? E aí, pensa um pouquinho. O que você assiste na internet? Quais conteúdos, postagens ou livros você lê? Como é a conversa de você para você mesmo? O famoso self-talk. Como é que é a conversa que você tem com você mesmo? Você diz coisas boas ou coisas ruins para você mesmo? E aí? O que você escuta durante o seu dia? Quais são as músicas, os conteúdos das músicas que você escuta? Não importa que ritmo seja, não importa qual for o estilo musical que você escute, mas quais são os conteúdos que fazem parte dessas músicas? E aí? Ou áudios, enfim.
Sobre o que você fala com seus parentes e amigos. Essas conversas são direcionadas ao quê? Quais são as últimas coisas que você absorve antes de dormir? Você é daqueles que a última coisa que você ouve, que você vê, que você lê é redes sociais, vendo a vida dos outros, vendo bobagem, vendo desastre, vendo sangue sendo espalhado, derramado através da tela do seu celular? E aí? Tudo isso que eu acabei de... Essas perguntas que eu te fiz, tudo isso se resume em informação. Anote essa palavra. Informação. Anote isso daí. Nós, seres humanos, somos seres programados para receber informações. E mais do que isso, manifestar resultados que estão na mesma frequência dessas informações. E aí? Você ficou chocado com isso? Não é mesmo? Pois é. Nós somos naturalmente seres linguísticos. Nós somos seres programados para receber informações através da linguística, através de exemplos, através de eventos que nós temos diariamente. E tudo isso se resume em informações. E como nós somos programados para receber essas informações, nós automaticamente manifestamos resultados que estão na mesma frequência, na mesma linha dessas mesmas informações. Experimente vigiar seus pensamentos, suas conversas, seu agir, os conteúdos que você consome diariamente. E muito importante também, se não uma das coisas mais importantes, a sua conversa consigo mesmo, todo santo dia. Ao vigiar essas formas de consumir informação e passar a criar padrões positivos e fortalecedores, você estará criando novos hábitos internos e externos. E estes novos hábitos se tornarão ritmo. Presta atenção nisso. Quando você cria novos hábitos e repete diariamente, todo dia, estes novos hábitos se tornam ritmo. O que acontece quando você pega um violão e começa a tocar o violão? O que acontece? Você vai lá, faz a posição, vai lá, dó, né? E com essa mão aqui, você faz as batidas repetidamente. Aquelas batidas repetidamente nessa frequência ou nesse acorde, nessas notas, formam a nota dó, que na sequência, conforme você toca o violão, se torna ritmo. Tá ficando claro isso? Toda vez que você tem hábitos diários e você repete isso numa mesma frequência, num mesmo acorde, isso se torna ritmo. E aí que mora o problema. Quando um hábito se torna ritmo, é difícil você sair desse... É muito difícil. Eu estou falando a palavra difícil porque realmente é muito difícil. Muitas pessoas pensam que elas passam 25, 30, 40, 50 anos num ritmo de pobreza, num ritmo de negatividade e acham que no outro dia vão eliminar isso. E não é bem assim. É um trabalho constante, é um trabalho diário. Só que é possível mudar. Então, uma coisa que você tem que entender é o seguinte: você fazendo coisas diariamente, sequencialmente, em um nível, em um padrão, em uma frequência nova, que neste caso nós estamos falando de riqueza ou pobreza, quando você entra neste padrão, você está criando uma possibilidade para andar, para viver num novo ritmo hipnótico. Se você assumir uma atitude mental de riqueza e prosperidade diariamente, você criará novos hábitos que estarão em harmonia com essa atitude mental. Se você fizer tudo isso que eu compartilhei através dessa conversa, você verá grandes melhorias na sua vida e no decorrer dos seus dias. Livre-se daquela ideia de que exista mágica para isso. Não existe mágica. O que existe é processo. Existe um processo a ser seguido. Mas eu posso te dizer que existe uma forma mais fácil, mais rápida que o método tradicional de você entrar no ritmo hipnótico da riqueza e prosperidade. E eu criei uma ferramenta que potencializa o envio de informações na sua mente. E essa ferramenta,
através do poder linguístico de aprendizagem, libera códigos e princípios de riqueza e prosperidade diretamente na sua programação mental. Exatamente onde a lei do ritmo hipnótico busca informações para manifestar no seu exterior, através do seu agir. Bem, eu preparei uma apresentação onde eu compartilho exatamente como pessoas comuns, assim como eu e você, que já tentaram de tudo para prosperar, estão transformando suas mentes em imãs de prosperidade e riqueza sem fazer esforço. O propósito dessa ferramenta é ultrapassar o fator crítico da sua mente e fazer com que você aceite, sem esforço, os códigos de riqueza. Para você que não sabe o que é o fator crítico, é aquela vozinha, voz no diminutivo, que fica dizendo para você diariamente, por mais que você faça afirmações, que você leia livros sobre riqueza, sobre prosperidade, mas essa vozinha fica falando para você que não é, que isso não é para você, que você não serve para isso, que você não tem capacidade para isso. Essa ferramenta, ela ultrapassa o fator crítico e instala diretamente no poder do seu subconsciente as possibilidades, a ideia, os códigos, os princípios que te farão uma pessoa próspera mentalmente. E isso, no decorrer dos dias, vai se refletir no seu exterior. Você só precisa de um par de fones de ouvido e escutar um áudio por dia, que pode ser enquanto você dorme. Bem, eu posso te falar com propriedade sobre isso, pois foi exatamente o que eu fiz para sair do ritmo hipnótico da pobreza e falta. E se isso faz sentido para você, eu te convido a assistir essa apresentação de forma gratuita e conhecer essa ferramenta. Bem, para você assistir é muito simples. É só clicar no primeiro link da descrição. Eu espero de coração faça sentido. Te deixo um forte abraço e depois me conte o que mais fez sentido nessa conversa. Até lá!